Cada ano no Canadá, existem entre 40 a 50 mil casos de acidentes vasculares cerebrais. Como resultado, 16 mil canadenses morrem. AVC está custando ao governo do Canadá quase 3 bilhões de dólares anuais. Existem mais de 300 mil canadenses hoje vivendo com os efeitos de uma trombose ou um acidente vascular cerebral. O que pode ser feito? Fique conosco para uma conversa com o nosso amigo Dr. Viriato Ferreira sobre ataques cerebrais. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao Está Escrito. Prazer. Hoje nós gostaríamos de falar sobre os ataques cerebrais, ou estado de AVC, Sim. acidente Vascular cerebral. O que é um acidente vascular cerebral? Há essencialmente dois tipos de acidente vascular cerebral. E eu, mais uma vez, vou fazer o meu desenhozinho aqui. Vamos. Se nós fizermos o desenho aqui do cérebro, aqui o cerebelo, é mais ou menos assim, é uma forma muito esquemática. O cérebro está dividido em partes com certas funções. Por exemplo, nós temos os lóbulos frontais, que têm mais a ver com o aspecto cognitivo, de raciocínio, decidir entre duas questões, entre dois objetos, e estas funções estão à frente. Okay. Depois temos a parte parietal, que tem a ver com as funções, a sensibilidade ao tato. Depois a parte motora, dos movimentos. Temos a parte occipital aqui atrás, que tem a ver com a visão. Depois temos a parte temporal, tem a ver com sentimentos, percepções, a fala. E mesmo no meio, o complexo do sistema límbico, que tem a ver também com emoções. E depois temos o cerebelo aqui atrás, que tem a ver com a coordenação dos movimentos. Portanto, todo o cérebro, que é complexíssimo, mais de 100 bilhões de células, está dividido em partes e cada um tem a sua função e todas elas interagem, elas relacionam entre eles. Ora, para o cérebro funcionar, nós temos que ter um abastecimento de sangue. Certo. Com nutrientes, com oxigênio, e este sangue chega lá através de duas artérias principais, tem outra atrás, mas duas artérias principais que abastecem, são as artérias carótidas. Estas carótidas comuns, que depois se vão dividindo noutras artérias, para a parte de trás do cérebro, a parte da frente. Estas artérias que levam o sangue podem também começar a ficar com depósitos, e eu estou aqui a desenhar uns depósitos de colesterol, placa, muito irregular. Então, da mesma maneira que aparece no coração? No coração, a mesma coisa acontece aqui. E o que pode acontecer também é que, a dada altura, um bocadinho desta placa pode-se desprender, vem para o cérebro e pode bloquear o fluxo sanguíneo numa das partes do cérebro. Pode ser na parte que controla o movimento, a sensação, pode ser na parte que controla o raciocínio, a parte que controla a visão. E quando isso acontece, isto é, quando há ou um coágulozinho de sangue ou um bocadinho de placa que se desprende e vai por ali acima, nós temos falta de oxigênio numa parte do cérebro. Certo. E como esta parte não recebe oxigênio, o que é que faz? Começa a morrer, Começa a morrer. Esta é a razão para a maior parte dos acidentes vasculares cerebrais. Isto é, um coágulozinho de sangue ou um bocadinho de placa que vem e que bloqueia. São a maior parte, cerca de 90%. Mas há outros tipos de acidente vascular cerebral em que o que acontece é que temos as artérias que vão para o cérebro e, por uma razão qualquer, a maior parte relacionada com tensão arterial, com pressão muito elevada dentro das artérias, pode romper. E então rompe e sangra.
sangra naquela parte do cérebro, bloqueia a circulação para ali e acontece a mesma coisa. Muitas vezes até mais grave, e pode ser em vários locais também, pode ser relacionado com aneurisma, pode ser relacionado com a tensão alta, etc. Há várias razões. Mas o principal, a mais comum, é realmente o bloqueio. O bloqueio. E então chama-se a isso um acidente vascular cerebral e que hoje começa a ter outro nome também, que é o ataque cerebral. O ataque cerebral. E está a ser visto, de certa maneira, um bocadinho da mesma maneira como está a ser visto o ataque cardíaco. 16 mil pessoas estão morrendo cada ano no Canadá. 16 mil pessoas, é muita gente. Muita gente. É um sofrimento incrível. E essas são as que morrem, porque muita gente fica com deficiências para o resto da vida. As estatísticas indicam que no Canadá 300 mil pessoas estão vivendo hoje com os efeitos do ataque cerebral. Bill, isto é frustrante. Por exemplo, uma pessoa que tem um ataque cerebral, um AVC, que afete a zona esquerda do cérebro, onde está a zona da percepção da fala, do entendimento e de poder expressar-se em forma verbal, é frustrante estas pessoas que estão no meio de outros, estão a perceber tudo o que está a passar, mas quando abrem a boca não conseguem falar. Têm problemas também em manifestar os seus pensamentos, até alguns deles na escrita. Portanto, mas isto não é a vontade deles. Eles sabem o que querem. Essa parte do certo está boa ainda. Não estão a comunicar aquilo que querem. É frustrante. E outros que ficam paralisados, braço, perna direito ou do lado esquerdo. É uma coisa... Pessoas que são ativas, eu conheço uma pessoa que... Um empresário com muito sucesso em Portugal, uma pessoa que teve há 5 ou 6 anos, teve um AVC, de um momento para o outro. Toda a vida mudou. Toda a vida muda. E pessoas muito inteligentes, pessoas muito ativas. Senhor doutor, existem alguns sintomas para indicar que a pessoa está caminhando para isso? Ou é algo que pode acontecer? Era bom que houvesse sintomas. Era bom que houvesse sintomas. Mas, talvez percebendo porquê que as coisas acontecem, nós começamos a perceber, talvez, como poder perceber algumas das coisas que estão relacionadas com isto. O acidente vascular cerebral está a aumentar praticamente porque o estilo de vida das pessoas está a mudar. Grande parte dos acidentes vasculares cerebrais poderiam ser reduzidos se houvesse, por exemplo, um melhor controle da tensão arterial. Então, isto quer dizer que se eu tiver a tensão arterial alta, eu devia mantê-la controlada. E sabe-se que cerca de 40% a 50% dos acidentes vasculares cerebrais poderiam ser evitados só baixando a tensão arterial, mantendo a tensão baixa. Mas a realidade é que, de todas as pessoas que têm a tensão alta, digamos que existem 10 milhões de pessoas com a tensão alta, nem metade, ou cerca de 50%, 60% sabem que têm a tensão alta. Portanto, andam 40% das pessoas sem saber que têm a tensão alta. Mas imaginemos que há 5 milhões que sabem. Desses 5 milhões que sabem que têm a tensão alta e que estão a tomar alguma coisa ou a fazer a medicação para a tensão baixar, só há 1/3 que têm a tensão controlada. Ou seja, 140 sobre 90 ou para baixo. 1/3 daqueles que estão a ser tratados. Ora, um investimento muito grande que deve ser feito é toda a gente que tem tensão alta, primeiro ir à procura daqueles 40% que ainda são uns bons milhões, certo. que andam aí que nem sabem. Nem sabem. Então as pessoas medirem a que nem sabem. Nem sabem. Então as pessoas medirem a tensão. E não é esperar até ter 30 ou 40 anos para medir a tensão. Infelizmente, hoje já se vê muitas pessoas com 20 anos e 20 e poucos anos com tensão alta. E que não se encontra causa nenhuma para aquilo. É hábitos de vida. Portanto, medir a tensão regularmente. E aqueles que têm a tensão alta, controlá-la. Controlá-la com medicação, controlá-la com hábitos de vida. Nós fizemos um programa também há tempos sobre a tensão alta. Portanto, controlar o sal. Exatamente, controlar o sal, controlar o peso, o stress, ver quais são as prioridades da vida, que são realmente importantes. É muito importante controlar a tensão. Portanto,
E também, só controlando a tensão, nós teríamos aí uma redução de 40% a 50% dos casos de AVC. Uau. Só com essa intervenção. Uau. Só com essa intervenção. Mas há outras. Quais são os outros risk factors, nós dizíamos em inglês, né? Os outros fatores de risco são, olha, por exemplo, o colesterol. Para aquela placa ser formada à volta das artérias, pela parte das dentro das artérias, essa placa tem uma razão. Certo. Ora, para estar ali é porque a pessoa estava a consumir muito mais do colesterol do que precisava. Portanto, redução do colesterol, e isso referimos os nossos telespectadores para o programa sobre o colesterol e talvez pudessem fazer uso desses programas pela internet. Sure. Portanto, reduzir o seu colesterol, muito importante. Mas depois temos outras coisas que são importantes também. O exercício físico. O exercício físico é extremamente importante na redução do risco de doenças cardiovasculares, incluindo os AVCs e os acidentes vasculares cerebrais. Porquê? Porque o exercício físico, para além de controlar a obesidade, tudo isso, para reduzir o risco de diabetes, provoca uma maior vasodilatação. Quando a pessoa está a fazer o exercício físico, normalmente ficamos de que cor? Vermelho. Vermelho. Porquê? Sangue. Para perder o calor que está a ser gerado pelo exercício. Isso normalmente provoca uma vasodilatação e uma baixa da tensão portanto, a longo prazo. No início até pode subir um bocadinho, mas depois a longo prazo essa tensão baixa. Portanto, o exercício físico é muito importante. E quanto exercício físico? Agora eu faço a pergunta a si. 30 minutos por dia. Exatamente. Um comprimido de exercício físico de 30 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana. Os estudos mostram que é em média 3 horas e meia, cerca de 3 a 4 horas por semana que é necessário de andar a pé, a passo rápido. Não é ver montras, como normalmente não é ver montras, porque sabe, ver montras é complicado. Porque os preços estão tão altos e a pessoa começa a desejar coisas que não precisa. E isso o que é que faz? Stress. Aumenta a tensão. E depois é os filhos, olha, eu quero isto. E eu dizer, bem, mas andar rápido e também, se possível, façam isso com a família. Se tiver alguém que vá dar um passeio consigo, porque o fator emocional é muito importante. O companheirismo é muito importante. Depois vamos a outros aspectos da dieta. Hoje sabe-se que para controlar a tensão, é importante toda a gente que não tenha insuficiência renal, isto é, que os rins não estejam a funcionar bem. É um caso, é uma minoria, mas há pessoas que não têm rins a funcionar bem. E pessoas que não estejam a tomar diuréticos. Estas pessoas deviam ter um consumo reduzido, algumas delas do consumo de potássio. Mas toda a gente que não se insere nesses dois grupos, Certo. Deveria prestar atenção, por exemplo, a este fruto. A banana. A banana. Porquê? Porque a banana tem muito potássio. E hoje sabe-se que o potássio ajuda os vasos sanguíneos a dilatarem um pouco. Baixando a tensão, o potássio. E outros alimentos ricos em potássio, por exemplo, têm os feijões de soja, tem a banana. Consultem, vão à internet, consultem tabelas de nutrientes e escolham os alimentos mais ricos em potássio, que são muito, muito importantes para a redução da tensão arterial. Depois há coisas mais simples, quer dizer, mas também que envolvem muito empenho das pessoas, quando falamos do controle de stress. O controle de stress é algo fácil de falar, mas que requer muito investimento da parte da pessoa. Requer tempo. Lógico. Requer tempo para si mesmo, para a pessoa estar consigo mesmo e com Deus. Ver quais são as prioridades. Tentar resolver os problemas da família, que muitas vezes são tantos. Isso é importante. Voltando à dieta, por exemplo, sabemos que alimentações ricas em ômega 3, nos óleos ômega 3, são alimentações que provêm uma maior proteção contra os acidentes vasculares cerebrais. Ômega 3 que normalmente estão relacionados com o peixe, mas há fontes ainda melhores de ômega 3, por exemplo, as sementes de linhaça, as amêndoas, as nozes. Vai dar tudo ao mesmo. Ter um estilo de vida muito mais
regrado e muito mais equilibrado. Parar de fumar. O fumo provoca vasoconstrição das artérias e é um fator de risco muito grande para os acidentes vasculares cerebrais, talvez o número 1 no meio disso tudo. Seria o fumo. O fumo do cigarro. Portanto, está a ver que é um problema de muitos fatores relacionados com ele, mas que se nós atacarmos isso de frente, vamos conseguir reduzir o nosso risco. O que eu estou percebendo, doutor, é que quase todos esses problemas têm a mesma fonte. A mesma fonte. Nós temos que manter as artérias limpas, em boas condições, para o sangue poder fazer o papel que o sangue precisa fazer. Exatamente. Há muitas comunidades à volta do mundo que vivem em locais que têm muito cálcio nas artérias, nos tubos, na água. Certo. Sangue. Então o que é que acontece? Tubos de água deste tamanho, Certo. passado uns anos, estão muito mais pequeninos porque aquilo fica cheio de cálcio. Exato. Nós temos que ver as nossas artérias da mesma maneira. As nossas artérias estão vivas, não são tubos de metal, de alumínio, nem de ácido, nem de ferro. Estão vivas. As nossas artérias podem aumentar de diâmetro, podem fechar e têm que estar flexíveis, muito flexíveis. Ora, se nós começarmos a colocar placas de colesterol com cálcio ali no meio, elas vão ficar rígidas. E mais cedo ou mais tarde, um bocadinho daquela placa pode soltar-se, um coágulo pode soltar-se e vai para o cérebro e pode bloquear a circulação. E isto são os acidentes vasculares cerebrais, a maior parte deles, pelo menos. E a pessoa pode estar boa num dia e no outro dia, em questão de segundos. Exatamente. E voltamos agora à sua pergunta. Sabendo destes fatores de risco, será que há alguma coisa, será que há alguns sintomas que nós podemos dizer, olha, isto pode ser um aviso, um prenúncio do acidente vascular cerebral? Olha, é o que normalmente se chama um acidente isquémico transitório. Isto é, uma pessoa que está normal e de repente falta-lhe a visão. Não é quando está sentada e se levanta, às vezes a nossa tensão baixa e estamos ali 5 segundos. Não, mas de repente pode-lhe faltar a visão e está assim perdida durante uns segundos e depois a visão volta outra vez. Às vezes minutos. Isso pode ser um pequeno AVC, ou que chamam um AIT, acidente isquémico transitório. Isso é um aviso para a pessoa. Mas há pessoas que sentem, por exemplo, dores de cabeça persistentes que podem estar relacionadas com um aumento da tensão. Então, dores de cabeça, depressão, com muita... que não estejam tanto de atenção. Então, dores de cabeça, depressão, com muita... que não estejam tanto dentro dos padrões normais de uma dor de cabeça, por exemplo, ao fim do dia, porque teve um mau dia. Pode ser também um aviso para aquela pessoa. Pode estar um desequilíbrio. A pessoa sentir-se assim um bocado mais tonta, o que é muito comum, todos nós nos sentirmos um bocadinho tontos de vez em quando, mas que não passa, que há qualquer coisa que a pessoa se apercebe que está mal. Então, nessas alturas, não fiquemos em casa. Se sentimos que está qualquer coisa a passar-se, que não é normal, vamos logo ao médico, vamos logo ao hospital. Porque quanto mais rápido é detectado um acidente vascular cerebral, maiores são as possibilidades de reverter o processo. Porque cada minuto que passa com um acidente vascular cerebral, há mais de 1 milhão de células nervosas que morrem. Cada minuto? Cada minuto que passa no acidente vascular cerebral. E hoje há técnicas de tentar abrir outra vez, de dissolver aquele coágulo, tentar abrir a artéria para que o cérebro não morra. Mas, infelizmente, muita gente atrasa, diz, isto vai passar, isto vai passar. Sente uma dor de cabeça que não é normal, que está ali, persistente. Sente alguma, por exemplo, alguma incapacidade de mover uma das mãos. Anormal. Pronto, mas diz, olha, isto passa, isto passa. Não sejamos fortes ao ponto de sermos ridículos naquilo que fazemos. Vamos logo à procura de ajuda. Vamos logo ao hospital e dizer, olha, eu não estou bem. Há qualquer coisa que eu não me sinto bem. A minha mão não mexe tão bem. A minha visão deixou de estar tão bem. Sinto alguma dificuldade na minha fala, por exemplo. Procurar logo ajuda, porque aí as possibilidades de recuperação são muito maiores. Voltando às artérias, que esse aqui parece o tema-chave aqui. Se alguém está com as artérias assim, com placa, tem possibilidade de começar a reverter o processo? Felizmente que sim. Até há um pouco mais de 15 anos, pensava-se que, por exemplo, no coração,
Quando a pessoa tinha placa nas artérias, ou só podia estabilizar ou então piorar. Mas melhorar, pensava-se que não se podia fazer. Isto não é verdade. As artérias que estão com placa de colesterol podem começar a limpar-se a elas mesmas. Nós temos um processo de limpeza no nosso corpo. Então, o que é necessário para limpar? Bem, há alguns casos em que há artérias muito bloqueadas, é preciso cirurgia. Certo. E essa cirurgia pode salvar muitas vidas. Mas eu prefiro evitar ou prevenir para que tenha um dia ter cirurgia. Lógico. Então o processo é a mesma coisa. É um estilo de vida bom. Eu lembro do primeiro estudo que foi feito neste campo, nas doenças cardiovasculares relacionadas com o coração. Foi o Dr. Ornish, na Califórnia, que provou que com uma alimentação vegetariana, equilibrada, controle de stress, parar de fumar, exercício físico moderado, meia hora de caminhada por dia, estas pessoas começavam a abrir as suas artérias de uma forma natural, com sintomas melhorados ao fim de algumas semanas. Ora, o mesmo processo pode acontecer nas nossas artérias carótidas. É rápido, quer dizer, alguns dos efeitos são rápidos, mas aquilo demora tempo a limpar. Mas se eu souber que estão a ser limpas porque estou com um bom estilo de vida e com uma boa alimentação, então vale a pena investir nisso. Vale a pena. Uma alimentação vegetariana cuidada, com muito poucos alimentos de origem animal e com exercício físico. Pelo menos essas duas coisas são importantes. E depois o controle de stress é ainda importante também. Então o telespectador assistindo agora, começando hoje, já começa a limpar, já começa a melhorar, né? Começando hoje, fazendo aquelas mudanças, começando a fazer essas mudanças hoje. Começa a pôr dinheiro no banco hoje. O dinheiro começa a pôr no banco. Exatamente. E a conta vai aumentando à medida que vai pondo mais. Portanto, e é um investimento que vale a pena. É um investimento que não há dinheiro que pague a saúde. É preciso uma pessoa ter um AVC e ficar paralisado para dizer, olha, se eu soubesse. Não há dinheiro que pague isso. Podem ser as pessoas mais ricas deste mundo, mas quando isso acontece, dariam tudo para ter a sua saúde de volta. É muito interessante que se o doutor não apresenta, não é uma coisa assim tão complicado, né? Não são coisas assim tão difíceis, né? Não é, são os princípios bem básicos, mas nós temos que ter a motivação, que eu creio que pode vir de nós, podemos pedir a Deus para essa motivação, essa força de vontade, para fazer as mudanças. Pode ser até gradual, mas na hora que começa, já sabe que está começando a melhorar a situação. Exatamente. A situação começa a melhorar. E aquelas pessoas que estão em casa e que já tiveram AVCs, então que procurem ajuda para recuperar. Mesmo nessas pessoas, os hábitos de vida mais saudáveis podem evitar futuros AVCs. Portanto, porque o AVC a pessoa pode ter outro AVC, não é? Yes. Portanto, mas então temos que controlar os fatores de risco, mesmo se tivermos tido um AVC. Nós não temos apenas poucos minutos, mas alguém que já teve um AVC tem maior índice de ter outro? Tem fatores de risco, a não ser que sejam controlados. Claro. Então, mesmo tendo vamos mudar o sistema, mudar o estilo de vida. Exatamente. E só pode nos ajudar. Piorar não vai piorar para ninguém. E se for necessário medicação, essa medicação é importante para controlar a tensão, etc. E só em medicação, um último ponto. Há estudos que mostram, por exemplo, que no coração, tomar uma aspirina pequenina todos os dias para ajudar o sangue a ficar mais líquido pode evitar ataques de coração. O mesmo pode acontecer também, embora não esteja completamente comprovado, no cérebro. Então falem com o vosso médico. Se não tiverem problemas de estômago, de hemorragia no estômago, gastrites, falem com o vosso médico acerca da possibilidade de tomarem esta pequena aspirina todos os dias para evitar. Alguns casos, especialmente aqueles que têm fatores de risco, isso poderá salvar vidas. Nós temos apenas 2 minutos. O que é que a aspirina realmente faz? Não sei se ajuda. Pronto, um coágulo de sangue é feito por plaquetas, que são as rolhas dos buracos do sistema sanguíneo, que estão ali para tapar buracos. Então, quando se forma um coágulo, aquelas rolhas todas juntam-se e formam um coágulo. Certo. A aspirina evita que as plaquetas se juntem todas. Por exemplo, altas doses de alho fazem uma coisa muito semelhante também. Alho. E o português gosta muito de alho, mas tem antiagregantes plaquetários. Isto é, as rolhas não se juntam todas e os coágulos formam-se com mais dificuldade. E daí o risco reduzido de AVCs e de infartos. Portanto,
Há outras formas de tentar evitar. Mas um estilo de vida normal é o melhor. É o melhor. Muito obrigado, Dr. Ferreira. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, querido Deus, por toda a sabedoria que o Senhor deu aos homens como o Dr. Ferreira, e a vontade e o desejo que eles têm de passar essa sabedoria para cada um de nós. Nós te pedimos por cada telespectador, esteja com eles. Aqueles que estão assistindo, estão querendo fazer as mudanças na vida, que o Senhor possa dar a força, a sabedoria, a vontade, a motivação para fazer essas mudanças. E que cada um, Senhor, possa desfrutar de uma vida mais saudável. Esteja com cada um de nós, nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém.